Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois da multiplicação dos pães, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Jesus disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles homens que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Desse Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentamos com a Virgem Maria para guardar a palavra no coração. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor, e o Verbo se fez carne. Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. São Gabriel, anjo da encarnação, rogai por nós. É bem-vindas palavras estas do Evangelho de hoje, coincidência feliz dentro do tema que nós recebemos: tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, em mim tereis paz, coragem, confiança, eu venci o mundo. E temos este encontro com Jesus no meio de uma tempestade no Evangelho. Palavra bem-vinda, no meio do tiroteio, da aflição, o encontro com Jesus. O cenário foi muito interessante, porque Jesus tinha acabado de saciar uma grande multidão naquela multiplicação de pães e peixes, e aí estava caindo o dia, já estava começando a anoitecer, e uma tempestade estava se formando. E quando forma a tempestade à beira-mar, o negócio é meio bravo, não? Os apóstolos, que conheciam muito bem o mar, olharam e disseram: esse mar não está para peixe, não. Esse mar está para bronca hoje, está para tempestade. Pedro conhecia aquele mar como ninguém, como ninguém. Pedro nasceu por ali e pescava muito. Mas Jesus tem cada ideia, não?
Cada ideia, não sei de onde ele tira essas ideias. Um dia eu vou perguntar para ele, só quando eu chegar lá, não? Estava caindo armando maior temporal. Jesus diz: atravesse o mar. Ele disse: Jesus, está doido? Diz: atravesse o mar. Mas de que jeito? Vão. E você, Jesus? Eu não vou. Isso aqui é desafio, né? Lança sozinho no meio da fogueira ainda. E ele fica lá numa boa na praia, né? Não sei de onde ele tira essas ideias. Lançou, mas nós não podemos ir porque o mar está bravo. Vocês vão. Ele: mas nós não vamos, está doido, Jesus, está armando maior temporal. Diz ali que Jesus obrigou eles a ir na marra, vão. Enquanto ele ficou despedindo as multidões. Obviamente vai discutir com ele, ele é o patrão, né? Vai discutir com ele, não dá certo. Então os apóstolos, cheios de medo, já pegaram desconfiados os remos e foram enfrentar o mar com aquela tempestade, vento contrário, maré de lá para cá, e Jesus dizendo: vocês vão daqui para lá. Isso é remar contra a maré. O vento vinha de lá para cá e Jesus diz: vocês vão daqui para lá. Isso que é desafio. E ainda ir para um barco no meio de um mar agitado sem Jesus. Aí é estar no mato sem cachorro mesmo. Não que Jesus seja o cachorro no caso aqui, né? Jesus o que fez? Subiu a montanha para orar. Quando ele não está conosco, ele está fazendo uma coisa muito melhor por nós, né? Quando ele não nos livra de um problema, ele está fazendo uma coisa melhor para nós. Ele subiu a montanha para orar. Enquanto os apóstolos em alto mar lutam contra a maré, contra os ventos contrários, Jesus está na montanha intercedendo. Jesus ora no monte e assiste no mar. Jesus está atento a tudo que está acontecendo em alto mar. Está atento a tudo, tudo, tudo. Mesmo quando a gente no meio do mar só vê isso. Há um tu nesse isso. Há um olho divino nesse isso que está acontecendo. Mesmo quando a sensação é de ausência de Deus, é de escuridão, é só de tempestade, Ele está presente. Esta é uma verdade. Esta é uma verdade. E Jesus ora no monte e assiste no mar. E obviamente o mar da Galileia não é aquela coisa tão grande para ser atravessada. Tem 21 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura, dos lugares mais largos. O mar da Galileia é o desenho de uma harpa. Até lá eles chamam Kinneret, que Kinneret em hebraico quer dizer harpa, né? O desenho de uma harpa, Kinneret. Nas margens na parte mais larga são 12 quilômetros, mas ali vem um vento encanado por aquelas montanhas, por aquelas canhadas, e obviamente a tempestade se levanta furiosa ali, levanta ondas muito bravas, e para vencer no remo não é fácil. E diz a passagem do Evangelho que os apóstolos já estavam remando, isso do cair da tarde até a quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite corresponde ao horário entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã. A noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3. E a quarta das 3 às 6. Depois vinham as horas do dia. Hora primeira, hora terceira, assim ia, né? Então, pela quarta vigília da noite, já entre as 3 e 6 da manhã, os apóstolos ainda estão no meio do mar, passando o maior sufoco, remando contra a maré, E aí vem o que? Vem Jesus andando sobre as águas. Na verdade não reconheceram Jesus, identificaram naquela figura um fantasma, era o que faltava. Aparecer um fantasma no meio da noite, não tem medo que chega para aparecer ainda um fantasma no meio disso. O próprio rosto de Deus é confundido com o rosto de um fantasma, numa noite de terror, de tempestade, de escuridão, de ventos contrários. Obviamente eles começaram a soltar gritos de terror, porque ainda o mar, segundo a mentalidade que eles tinham na época, era um lugar onde moravam os monstros, os bichos feios moravam no mar. Aparece alguém andando sobre as águas, é um fantasma. Mas no meio dessa tempestade, entre relâmpagos e vendavais,
Jesus levanta a voz: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Eu em mim tereis paz, no mundo tereis aflições. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Aí Pedro então pergunta: Senhor, se és tu, ainda não sabe que é uma prova, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Eu acho que Pedro não soube o que disse também, né? Ele era muito impetuoso. Quem de nós diria isso? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus então disse: vem. E por causa deste vem, Pedro foi. É unicamente o chamado que nos dá a graça de poder ir. Se Jesus não chama, é uma loucura ir. A gente não dá conta, não dá conta. A situação em que a fé é possível nunca surge a partir do rompante do homem. Somente o chamado divino cria a situação. Esta frase não é minha, é daquele meu mentor teológico, Dietrich Bonhoeffer, que eu falei para vocês há pouco. Repete comigo: a situação em que a fé é possível nunca surge a partir do homem. Somente o chamado cria a situação. Isso é importante. A situação em que é possível andar sobre as águas só surge a partir do chamado de Jesus, não do rompante de Pedro. Senhor, se és tu, manda-me. Se tu mandares, eu vou. Mas se não me chamares, não sou louco de ir. A situação em que a fé é possível nunca surge de um ímpeto do coração, mas do chamado divino. Houve uma grande inundação na Coreia do Sul, e havia um grupo de meninas crentes de uma igreja evangélica que queriam ir num culto na igreja do lado de lá do rio, mas o rio estava bufando de água, estava transbordando, muito violento, uma enchente muito brava. E elas diziam: é da vontade de Deus que a gente vá naquele culto. Por isso Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Em nome de Jesus, vamos atravessar este rio. Não acharam o corpo das miseráveis até hoje. Rompante puro. Rompante puro. Agora, se Jesus tivesse chamado vem, elas dariam conta. A gente não se mete no fogaréu ou no aguaceiro da vida, senão movido por um chamado. Por mais escuro que esteja na frente, se há lá no fundo uma voz dizendo vem, a gente dá conta, mesmo que tenha bicho feio aqui para passar por cima deles, a gente dá conta, senão, loucura. A situação em que a fé é possível nunca surge a partir do homem, somente o chamado cria a situação. Por isso, filhinhos, no meio dessas tribulações, dessas aflições da vida, há um tu gritando lá no fundo, vem. Há um Jesus nos chamando, há uma voz no meio da tempestade chamando e dando força para ir. Por causa desse chamado, a gente pode ir.